Bom dia, gente. Vamos dar início a mais uma aula, certo? Hoje nós vamos entrar com conteúdo novo. Eu acho que é um conteúdo que vocês já ouviram falar em algum momento da vida de vocês. Vamos estar trabalhando sobre os biomas brasileiros, trabalhando com eles, tá? Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisazinha sobre os biomas mundiais, de uma forma muito geral, e agora a gente vai estudar especificamente os principais biomas do nosso país, tá? Vamos começar. Primeiro, o que é um bioma, né? Tem várias explicações para isso. Alguns falam que são relações entre componentes bióticos e abióticos. Alguns acrescentam que tem mais do que só animais e vegetais. A gente tem que considerar clima também. Outros falam que a gente tem que considerar algo além dos animais, das plantas e do clima, e por assim vai. Eu encontrei uma definição um pouco que aborde tudo isso, né? Um pouco mais completa, que diz o seguinte: é o conjunto de ecossistemas com características semelhantes dispostas em uma mesma região que historicamente foram influenciados pelos mesmos processos de formação. O que isso quer dizer? Que eu vou ter ali ecossistemas animais e vegetais que vão estar em um mesmo lugar e que eles ficaram daquela forma graças a um mesmo tipo de processo histórico. É isso que diferencia um bioma. Como ele ficou daquela forma, o que levou a ele ficar daquela forma, se foi uma degradação ambiental, se foi um processo evolutivo, se foi ação humana, se foi ação das placas tectônicas. É isso que vai caracterizar um bioma, é uma série de conjuntos, é uma série de fatores. Então o bioma não é um conteúdo assim tão simples, é um conteúdo extremamente importante. A gente vai entender, inclusive, que algumas coisas que a gente considerava biomas não podem mais ser classificadas assim, certo? São esses os biomas que a gente vai estudar ao longo dessas duas aulas, tá? Floresta amazônica, floresta atlântica, cerrado, pampa, caatinga e o pantanal. Vamos aqui. Aqui a gente tem a diferenciação por cor, né? Vejam que o bioma amazônico, ele toma parte de grande parte do país, né? A gente tem a Mata Atlântica. Vejam que até parece ser bastante coisa quando você considera essa área, né? Essa área deveria ter Mata Atlântica, mas não tem mais essa cobertura, né? Essa era a cobertura do Brasil quando os portugueses chegaram aqui. Então a gente tinha bastante Mata Atlântica. Era um dos maiores biomas do país. Não é mais assim. Na verdade, a gente tem uma cobertura extremamente pequena hoje. Nem se compara a isso. A gente tem os pampas aqui no sul, certo? Temos o Pantanal aqui no centro-oeste, junto com o Cerrado. E temos também a Caatinga, né? Que a gente vai achar em alguns livros dizendo que a Caatinga é um bioma, mas a gente vai entender mais pra frente que ela não é um bioma. Ela é tão grandiosa, ela é tão específica que não pode mais ser chamada assim. Para eu chamar algo de bioma, ele tem que ser encontrado em vários lugares do mundo, certo? A Mata Atlântica eu consigo encontrar em vários lugares do mundo, que é um bioma mais tropical, eu consigo tranquilamente. Mas a Caatinga eu não consigo. Há quem diga que ela é muito parecida, né, com biomas americanos e africanos, mas a gente vai entender bem que não é assim. Continuando com a aula, a gente vai começar com o bioma amazônico, né? Ele está localizado na região norte, como característica ele tem um solo pobre. Como assim, professor, um solo pobre? Apesar de ter uma riqueza tão grande de árvores, ele tem um solo rico para aquelas árvores naturalmente plantadas lá. Mas se eu quiser tratar aquele solo, ou cuidar dele, ou utilizá-lo para a agricultura, ele é considerado um solo pobre. Porque sem a adubação natural feita pela própria sucessão das árvores, das folhas, dos animais que já vivem lá, aquele solo fica empobrecido. Então, as pessoas desmatam para plantar, mas em pouquíssimo tempo elas têm que estar desmatando uma nova área, porque aquela não rende mais plantação. Então, por isso que a gente pode classificar como um solo pobre para a plantação. Para as próprias espécies de lá, ele é um solo extremamente rico, certo? Ela tem uma fauna rica em diversos animais, incontáveis animais, mamíferos, aves, répteis, insetos. Nós sabemos que a floresta amazônica é incrível e é um dos ambientes com a maior biodiversidade do planeta, né? O clima lá é equatorial, certo? E a flora também é riquíssima, igualmente a fauna. A gente tem aqui alguns exemplares de plantas, né? Epífitas, temos o rio, é um bioma riquíssimo em quantidade de água. Tem um dos maiores rios do mundo em profundidade e volume de água, tá? Não exatamente em comprimento, mas em profundidade, um dos maiores do mundo, né? E espécies arbóreas fenomenais e de diversas formas, com raízes gigantescas e muito longas e árvores gigantescas também, que a gente pode estar pesquisando no nosso livro depois, tá? Depois tem a Mata Atlântica. Você se assusta com a grande quantidade de texto que tem aqui. A Mata Atlântica ela é um bioma muito importante que caracterizava muito o Brasil.
Como vocês podem ver aqui nesse mapa, ela era muito grande, ela vinha de todo o litoral nordestino, chegando até parte do sul. Mas hoje a gente não tem mais isso. O solo da Mata Atlântica, sim, era um solo muito nutritivo, um solo muito rico em nutrientes, e ele foi utilizado para vários tipos de coisas quando os portugueses chegaram aqui, principalmente para a plantação de cana. Hoje, a região de Mata Atlântica, que é bem perto das praias e tal, são paisagens muito bonitas, elas são utilizadas para fins de construção civil, se constroem vários resorts, hotéis, isso vai acabando com a vegetação e com os animais também. E por isso ela é o bioma que mais sofre no país atualmente. Praticamente não existe mais Mata Atlântica no Brasil. O pouco que existe, tem um pouquinho aqui em Alagoas, um pouquinho lá no Rio de Janeiro, são verdadeiras pequenas ilhas de Mata Atlântica, tá? Ele praticamente já desapareceu para alguns naturalistas, né? Grande parte de sua vegetação foi devastada para ceder lugar a plantações e a construções no litoral, né? Originalmente ela encontrava-se localizada do Nordeste até o Sul, ela pegava toda aquela barrazinha do mapa, como a gente vê. Era uma área muito grande, gente. Era uma área muito grande. Mas hoje ela está bem restrita em alguns pontos do mapa, certo? A fauna dessa região já foi praticamente extinta. A gente mal tem animais da Mata Atlântica. Imagina plantas, certo? Então é uma situação muito crítica que a gente tem. É um bioma que merece, sim, ser preservado. Por hoje é só. Na próxima aula a gente vai estar dando continuidade com os próximos assuntos. Eu vou estar mandando material e mandando atividade para vocês logo aqui abaixo, tá, gente? Tchau, tchau. Obrigada pela atenção.